O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Gostaria de refletir um pouquinho nessa manhã sobre esse salmo. Acredito que o Salmo 23 talvez seja um dos salmos mais conhecidos. Eu mesmo acho que foi um dos primeiros salmos que eu decorei. E a gente vê que é um salmo tão conhecido que muitas vezes a gente vê camiseta, a gente vê slogan com esse salmo. E gostaria de estar nessa manhã estudando um pouquinho sobre esse salmo, sobre o que ele tem para nos dizer, sobre o que ele tem para nos confortar diante das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos diariamente. Sendo um dos mais belos cânticos de Davi, e nenhum de seus versos mostram reclamações acerca de problemas, queixas por coisas que não dão certo ou pedidos por livramento, mas a confiança que Davi tinha em Deus e que também nós devemos demonstrar diante de situações difíceis que enfrentamos diariamente. Ele simplesmente expressa plena gratidão para com os feitos de Deus na sua vida. Em metáforas compreensíveis, a intimidade que Davi tinha com Deus nos deve inspirar, principalmente quando nós estamos passando pelo vale, que pode ser definido com as lutas que enfrentamos no nosso dia a dia. E ainda que possua uma mensagem singular que nos traz fé e esperança para momentos difíceis, o verdadeiro poder desse salmo ainda é esquecido por muitas pessoas, que apenas o tratam como rituais ou lemas. Então a gente vê que, acho que todos nós fomos na casa de alguém que você viu um salmo lá aberto, a Bíblia aberta em determinado salmo. Isso não ajuda em nada, se nós não compreendermos o que esse salmo tem para nos dizer. Então, que a gente possa, de forma muito rápida, nós vamos ver algumas lições que esse salmo pode nos trazer, principalmente quando nós estamos passando por momentos difíceis e cada um sabe o problema, a dificuldade que está enfrentando. E nós vamos poder ser confortados através desses salmos, através de alguns versículos, de forma bem rápida. O primeiro: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu estava pensando nisso, que é muito forte, né? Nada me faltará. Só que nós vamos ver o que é nada. Nada poderia ser tudo, mas é tudo aquilo que eu preciso. E não que eu imagino que eu preciso, o que eu acho que eu preciso, mas aquilo que realmente eu preciso. Davi usa palavras simples para fazer uma analogia muito fácil de se entender e principalmente de se confiar. E o bom mesmo seria se lembrássemos desse salmo sempre que tudo parecesse estar fora de controle. Ele quis dizer que, embora as coisas possam se parecer complicadas, não há nada que nos falte. Essa é a grande mensagem que ele nos traz. Deus sempre vai cuidar e suprir tudo aquilo que for necessidade em nosso viver e que não podemos ficar sem em nenhum momento. Então, a gente para pensar que quantas coisas Deus nos dá que a gente nem percebe.
Às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente nem lembra. Fala, nossa, eu estou respirando, né? Eu estou bem. Mas Deus sempre dá aquilo que nós precisamos. Só que nós vivemos num mundo consumista. Somos influenciados, muitas vezes, a desejar o que não precisamos. A gente hoje tem tantas coisas que chegam até nós, através da televisão, através do celular, e quantas vezes nós vemos alguma coisa e falamos, nossa, eu gostaria de ter isso, mas será que eu preciso disso? Será que isso não é algo supérfluo? E nós somos, todo instante, nós somos influenciados a muitas vezes ter alguma coisa que nós não precisamos. Muitas vezes eu estou com o meu celular aqui, que dá para fazer o que eu preciso. Nossa, mas tem um celular que custa 10 mil reais, eu preciso de um celular desse. Será que eu preciso realmente? Então, quantas coisas que nós, muitas vezes, achamos que nós precisamos, mas muita coisa é supérflua. Aquilo que nós precisamos, Deus nos dá. Além disso, o Senhor não nos conduz por caminhos escorregadios. São caminhos retos e seguros, caminhos de justiça e obediência, mas que muitas vezes queremos percorrer caminhos que não são que são retos segundo a nossa visão e que muitas vezes nos levam a grandes precipícios. Então, quantas vezes a gente fala, Deus falou comigo que eu devo fazer isso. Mas muitas vezes Deus não falou nada disso. É o meu coração que está falando que eu tenho que fazer dessa forma. E quantas vezes nós fazemos as coisas de acordo com o nosso coração e depois nós vemos que não foi nada que aquilo, que não foi Deus que colocou aquilo no nosso coração para nós fazermos. O outro ponto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O versículo 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando chegam os momentos difíceis da vida, Davi não hesita. Ele está seguro, mesmo quando a vida corre perigo. Quando a morte o cerca, ele não teme, está seguro. Deus está ali, por isso confia que tudo irá bem. O mesmo sentido da sombra da morte pode ser também escuridão. Em outras palavras, quando você pensar não ver o final dos seus problemas, uma saída para as suas complicações que enfrentamos na vida, lembre-se, Ele te guiará. Isso todos nós passamos. Quantas vezes nós estamos diante de um problema e que nós não enxergamos a solução. Nós não temos ideia de como nós vamos enfrentar isso. Isso muitas vezes nos abate quando você tem um problema de saúde. Que você não sabe o que vai acontecer, você não tem ideia o que possa acontecer, mas nessa hora nós temos que fazer igual Davi, é confiar que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós estamos seguros em Deus. Embora os inimigos que te cerquem tramem planos para te ofuscar, te prejudicar, te fazer mal e te destruir, somente Deus poderá assinar qual será o melhor destino e o caminho a ser seguido na sua vida. Eu fico pensando que Deus colocou um anjo para nos livrar de situações que nós nunca ficamos sabendo. Eu estava imaginando, e até dei uma viajada nisso, que quando nós chegássemos ao céu, Deus chamasse a gente e falasse, sente aqui, vou mostrar um filminho da sua vida. E eu fico imaginando que quantas coisas Deus nos livrou que nós nunca ficamos sabendo. Talvez um dia você saiu com pressa para ir trabalhar e entrou um cachorro na frente. Você teve que frear e você ficou bravo muitas vezes. Mas Deus estava te livrando de alguma coisa lá na frente. Eu fico imaginando quantas coisas Deus nos livrou que nós nem ficamos sabendo. Então eu fiquei imaginando isso ontem e falei, o quanto que nós devemos agradecer a Deus por tudo.
até pelas dificuldades, até pelos problemas que muitas vezes nós enfrentamos. Que muitas vezes a gente fala, nossa, mas por que eu estou passando por isso? Deus tem um propósito. Deus sabe o porquê que eu estou passando por isso. Ainda que tudo possa agir diferente de tudo aquilo que nós pensamos ser o melhor para nós mesmos, a certeza de que o cuidado de Deus é extremo e nos faz ficarmos quietos e confiantes a respeito de tudo aquilo que virá. Mas aí eu pergunto, é fácil? Quando nós enfrentamos uma doença, uma dificuldade, nós ficarmos confiantes em Deus? Nós deveríamos ficar confiantes em Deus. Nós deveríamos estar sabendo que Deus está no controle, mesmo que a situação não seja aquilo que eu gostaria, aquilo que eu imaginava. Ainda que não venhamos a saber como agir ou reagir em dados momentos, como falamos um pouco acima, a melhor confiança é se ter de que Deus age da forma como nós precisamos. Ele nunca vai nos deixar sem saída, desamparados, sem conseguir sair de situações das quais nós não entendemos. Ter medo é normal, mas ele deve passar rápido, e é Deus que nos livra de tudo isso. E o último ponto, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não importa se você está passando pelo vale da sombra da morte ou pelos pastos verdejantes. O importante é que o Senhor é o meu pastor. Quando nós tomamos consciência disso e passamos a viver sabendo que o Senhor é o meu pastor, pode vir o cenário que for. Eu continuarei crendo que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nós podemos viver de forma confiante e segura, sabendo que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, sejam nos momentos de alegria ou de dor. Temos a certeza que habitaremos com Ele eternamente. Concluindo, irmãos, que nessa manhã nós possamos refletir sobre esse salmo, que nos momentos que nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, nós tenhamos a confiança e a certeza que Davi teve. Se somos servos de Deus, o inimigo não tem domínio sobre a nossa vida, que nada nos faltará, que as preocupações que nós temos sobre o futuro do nosso país, sobre as lutas que nós estamos enfrentando hoje, saiba que Deus está lutando por você, com você e por você. Mesmo que a solução pareça estar distante, saiba que Deus levará para junto das águas de descanso. Agora, se você está distante de Deus, hoje é a oportunidade de se aproximar e de usufruir dessa bênção maravilhosa. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém?